Salve, meus nobres! Estamos aqui juntos, reunidos, mais uma vez para falar sobre... É muito chato falar assim, né? Deixa eu falar do meu jeito mesmo, então. Maluco e coisa e tal. Parceiro, olha aí, ó, se liga só. Orações coordenadas, today, e orações subordinadas, próxima aula. Estudou orações? Tá espertinho? Vamos entender melhor? Por favor, não quero vacilação, hein? Atenção, presta bastante atenção. Antes de mais nada, eu preciso falar com você sobre o conceito de coordenação. O conceito de coordenação. Aí depois eu entro em orações coordenadas. Pode ser? Tranquilo? Então vem comigo. Esquece isso aqui. Esquece. Vamos lá. Calma aí, que eu vou botar a página aqui. Foi. Aí a gente volta e nada acontece. Ah, tá. Foi. Beleza, vamos lá. Vamos entender o conceito de coordenação. Quando eu falo em coordenação, o que vem a ser coordenação? Coordenação significa o seguinte: termos ou orações sintaticamente semelhantes e independentes. Como assim, Pestana? Vamos lá. Termos ou orações sintaticamente semelhantes e independentes. Eu vou dizer mais. Deixa eu botar um ponto e vírgula aqui. Vem esses termos e orações numa enumeração. Normalmente. Vem numa enumeração. Normalmente. Um ao lado do outro. O que é meio óbvio, mas eu quero ser redundante. Propositadamente. Vamos lá, vamos entender a coordenação. Quando eu digo assim, ó, João, Maria, Jesus eram personagens lá. João, Maria, Jesus eram personagens blá blá blá. Quem eram personagens, ou quem era personagens blá blá blá? Quais eram, melhor dizendo, quais eram os personagens blá blá blá? João, Maria e Jesus. Concorda que isso aqui é um sujeito composto? Sim ou não? Beleza. Concorda comigo que isso aqui é um núcleo do sujeito composto? Núcleo do sujeito composto? Núcleo do sujeito composto? Então eu vou dizer que esses termos estão coordenados. Por quê? Porque eles são sintaticamente semelhantes. Ou seja, núcleo, núcleo, núcleo. E independentes. Por que independentes? Porque João, para ser núcleo do sujeito, não precisa de Maria. Maria, para ser núcleo do sujeito, não precisa de João. Jesus, para ser núcleo do sujeito, não precisa de Maria, nem de João. Resumindo, esses termos são sintaticamente independentes. Isso aqui é o núcleo do sujeito, isso aqui é o núcleo do sujeito, isso aqui é o núcleo do sujeito. Então, vamos lá. Eles são semelhantes por serem núcleos do sujeito. Eles são independentes sintaticamente porque um não depende do outro para ser núcleo do sujeito. Beleza? Observe que eles vêm numa enumeração. Então, esses termos eu digo que são coordenados. Tá claro isso? Como é que eu posso ter outro exemplo de termos coordenados? Ué, muito simples, vamos lá. Comprei uma blusa, um tênis e uma bola. Comprei uma blusa, um tênis e uma bola. O que eu comprei? Uma blusa, um tênis e uma bola. Eu comprei isso aqui, não foi? Concorda comigo que isso aqui é um objeto direto, composto? Composto por quantos núcleos? Um núcleo, dois núcleos, três núcleos. Concorda comigo que blusa é núcleo do objeto direto? Tênis, núcleo do objeto direto? Bola, núcleo do objeto direto?
Concorda comigo que esses termos são sintaticamente semelhantes? Por que que esses núcleos são sintaticamente semelhantes? Porque os três são núcleos. E por que que eles são independentes entre si? Porque um não depende do outro para ser núcleo do objeto direto. Se eu apagar aqui, ó, tênis, comprei uma blusa e uma bola, vai continuar sendo núcleo do objeto direto. Se eu apagar a bola, blusa vai continuar sendo núcleo do objeto. Então eles são sintaticamente independentes. Um não depende do outro. Beleza? Esses termos são coordenados. Por que que esses termos são coordenados? Porque eles são sintaticamente semelhantes e independentes. Normalmente vem numa enumeração. Beleza? Ficou claro o que é coordenação? De verdade? Mesmo? Maravilha. Volto. Agora eu vou falar sobre as orações coordenadas. A ideia é a mesma. São orações que vêm uma ao lado da outra. Por isso, coordenadas. Elas são sintaticamente semelhantes. Normalmente, essas orações coordenadas têm sujeito mais predicado. Normalmente. Beleza? E elas são sintaticamente independentes. Ou seja, uma não depende da outra para ser uma oração coordenada. Para ter a sua estrutura sintática completa. Anota isso na tua cabeça. Estrutura sintática completa. O que é estrutura sintática completa? Sujeito e predicado, a não ser que a oração seja sem sujeito. Vamos entender isso? Antes de mais nada, oração igual a verbo. Então, os alunos se encontram muito ansiosos. Temos aqui um verbo. As alunas estão tranquilas. Temos aqui outro verbo. Então, quantos verbos eu tenho nesse período? 2? Então, quantas orações eu tenho? 2? Muito bem. 2 orações. Vamos ver se essas orações são coordenadas? Vamos lá. Os alunos se encontram muito ansiosos. As alunas estão tranquilas. Os alunos se encontram muito ansiosos. Tem sujeito e predicado? Tem. As alunas estão tranquilas. Tem sujeito e predicado? Tem. Os alunos se encontram muito ansiosos. A estrutura sintática é completa? Sim. As alunas estão tranquilas. A estrutura sintática é completa? Sim. Eu poderia dizer que essas orações são sintaticamente semelhantes? Ou seja, ambas têm sujeito e predicado? Sim. Eu poderia dizer que essas orações são sintaticamente independentes? No sentido de que uma não depende da outra para ter a sua estrutura completa? Sim, Pestana, porque ambas têm sujeito e predicado, uma não depende da outra. E eu vou dizer mais. Vem comigo numa outra página que eu vou criar, que eu quero te mostrar algo interessante. Acompanha comigo. Observe essa frase. Simples. Frase simples. João entrou, Maria saiu. Sujeito predicado, sujeito predicado. Estrutura sintática completa, estrutura sintática completa. Esses termos estão como, entre aspas, numa enumeração. Como numa enumeração. Um ao lado da outra, orações coordenadas. Desculpa, eu falei termos, né? Orações. Por que essas orações são coordenadas? São sintaticamente completas? Tem sujeito e predicado? Sim. São sintaticamente independentes? Ou seja, uma não depende da outra? Sim. Como assim não depende da outra? Quando eu digo João entrou, a estrutura está completa. Maria saiu, a estrutura está completa. Elas são semelhantes? Sim, porque ambas têm sujeito e predicado. Então a estrutura de ambas as orações são completas? Ou melhor, é completa? Sim. Então essas orações são coordenadas? Aí você bate o martelo. Sim, são coordenadas. Sabe qual é o bizu que eu quero te dar? O bizu é o seguinte. Tá vendo essa vírgula aqui? No lugar dessa vírgula, coloca um ponto.
João entrou, ponto. Maria saiu. É possível colocar um ponto entre as orações, formando duas orações absolutas? João entrou, Maria saiu. É possível? É. Por que é possível? Ué, porque a estrutura sintática está completa. Concorda comigo? Toda vez, escuta isso, deixa eu falar com você ao vivo e em cores. Ou a cores de acordo com Domingos Pascoal Segala, também pode, diz ele, né? Vamos lá. Olha para mim. Você tem um período com algumas orações. Se você quiser saber se essas orações são coordenadas, após cada oração, coloca um ponto. Conseguiu? Então, todas essas orações são coordenadas. Eu não estou dizendo para você que, quando eu tenho duas orações separadas por ponto, elas são coordenadas. O que eu estou querendo dizer é, uma maneira de você enxergar as orações coordenadas é, no lugar das vírgulas, coloca um ponto. João entrou, ponto. Maria saiu, ponto. Eles se encontraram mais tarde, ponto. Fizeram as pazes, ponto. Viveram felizes para sempre, ponto. Eu posso separar essas orações por ponto, não posso? Por quê? Porque elas têm estrutura sintática completa. Uma não depende da outra. Agora, vamos lá. João entrou, vírgula. Maria saiu, vírgula. Encontraram-se depois, vírgula. Fizeram as pazes, vírgula. Viveram felizes para sempre. Ponto. Terminou o período. São orações coordenadas. O que são orações coordenadas? São orações com a estrutura sintática completa. Uma não depende, uma não interfere sintaticamente na outra. Beleza? Vem comigo. Vamos lá. Agora, vem nessa. As orações coordenadas, é bom que eu diga isso. As orações coordenadas podem ser separadas por... Anota isso, é importante. Podem ser separadas por vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, travessão. Beleza? Às vezes, reticências. Às vezes. Beleza? Então vamos lá. João entrou. Maria saiu. João entrou. Ponto e vírgula. Maria saiu. João entrou. Dois pontos aqui já fica estranho. Os dois pontos fica melhor nesse tipo de frase aqui. Quer ver, ó? Com a ideia de causa e efeito. Vamos lá. Estudei muito. Passei na prova. Os dois pontos são usados nesse contexto. Causa, consequência. Ou causa, conclusão de um fato. Fato, conclusão de um fato. Normalmente os dois pontos servem para separar essas orações coordenadas que têm essa ideia de fato e conclusão de um fato. E o travessão? O travessão também poderia entrar aqui, nesse contexto. Beleza? Reticências poderiam entrar em qualquer contexto. Beleza? Tranquilo? Anota isso, porque isso não está no slide. Tudo que não está no slide, tu anota. Revisita a aula e anota. Beleza? Volta aqui, vamos lá. A hora da verdade, hein? Os alunos se encontram muito ansiosos, vírgula. As alunas estão tranquilas, vírgula. São orações coordenadas por quê? Ah, Pestana, porque as duas têm estrutura sintática completa. Isso. Ah, Pestana, porque uma oração não depende da outra. Eu posso até colocar um ponto ali no lugar da vírgula. Isso. Tá claro isso? Mesmo? Posso acreditar? Então, beleza. Existem dois tipos de orações coordenadas. As assindéticas e as sindéticas. Olha aqui para mim rapidinho. Pestana, o que são orações coordenadas assindéticas? Muito simples.
Esse a aí é um prefixo que indica negação. Quando eu digo assindética, é sem síndeto. Pô, Pestana, mas o que é síndeto? Síndeto é conjunção. Lembra das conjunções coordenativas? Tem alguma coisa a ver com orações coordenadas. Concorda comigo? Isso. Muito bem. Quais são as conjunções coordenativas? Conjunção coordenativa aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. São 5 orações, 5 conjunções coordenativas, 5 orações coordenadas sindéticas. Ai, acho que eu estou entendendo. Então, quando você diz que a oração é coordenada sindética, é porque ela é iniciada por uma conjunção. É isso aí. Aí tu me pergunta assim, pô, Pestana, isso nem é difícil, né? Claro que não é difícil, pô. Se você sabe o que são orações coordenadas, tudo fica mais fácil. Dizer que ela é assindética é só perceber que ela não tem conjunção. Dizer que ela é sindética é só perceber que ela tem conjunção. Aí eu te pergunto, uma maneira de você identificar uma oração coordenada sindética é você conhecendo as conjunções. Concorda comigo? Agora, se você não conhece as conjunções, como é que você vai identificar uma oração coordenada sindética? Então, meu camarada, decore as conjunções. Quando eu falei para você que conjunção era o bizu, você não acreditou? Eu estou falando de novo. Conjunção é o bizu, meu camarada. Se você não sabe conjunção, chora. Sabe por quê? Porque vai cair uma questão de coesão, você tem que saber conjunção. Vai cair uma questão de relação semântica, você tem que saber o que é conjunção. Vai cair uma questão de reescritura de frase, em que o cara está substituindo um elemento por outro, você tem que saber o que é uma conjunção. Os valores semânticos. Vai cair uma questão de oração coordenada, subordinada, e você não sabe conjunção? Concorda comigo que conjunção é o bizu? Decore as conjunções. For God's sake. Não sei nem se é assim que fala, mas pelo amor de Deus, decore as conjunções. Beleza? Acredita em mim. É o que há. Qualquer dúvida, manda um e-mail. Tem um material de conjunção, te mando. Vamos que vamos. Agora, hoje em dia o Google é coisa linda, né? Tu digita lá, conjunções coordenativas. 10 milhões de sites, blogs e blá blá blá. Conjunções subordinativas. 10 milhões de sites, blogs, blá blá. Alguma dúvida? Manda um e-mail pro Pestaninha. A gente está aqui para te ajudar nessa vida. Beleza? Tranquilo? Vamos identificar agora as orações coordenadas assindéticas e sindéticas. Pode to be? Então vamos lá. Cara, esse texto é absurdo. Esse texto é sensacional. Luiz Fernando Veríssimo, né, meu camarada? Não é qualquer um. Se fosse Fernando Pestana, não ia estar tão bom. Vamos lá. Sou um gigolô das palavras, vivo às suas custas, e tenho com elas exemplar conduta de um cafetem profissional, um cafetão profissional. Abuso delas, maltrato-as, sem dúvida, e jamais me deixo dominar por elas. Não me meto na sua vida particular, não me interessa seu passado, suas origens, sua família. Esse texto é sensacional. E ele não é só desse tamanho, claro. Esse é o início do texto. E o nome do texto é O Gigolô das Palavras. Inclusive, eu fiz um simuladinho no site Eu Vou Passar e no site do Estratégia Concursos, que é parceiro do Eu Vou Passar. Fiz um simulado em cima desse texto. 10 questões de gramática em cima desse texto. Absurdo, hein? Ficou maneiro. A pessoa que mais acertou a questão, acho que umas 30 pessoas me mandaram e-mail dizendo que fizeram e tudo mais. Essas pessoas não conseguiram acertar mais de 7. Só teve uma menina que acertou 7 e um cara que acertou 6. Então, se você quiser tentar a sorte, tenta lá, pô. Se tu conseguir, eu te falo o teu nome na câmera, te mando um beijo pra tua cidade e sei lá o quê. Acompanha comigo.
Vamos contar os verbos, né? Porque verbo igual a oração, oração igual a verbo. Sou um gigolô das palavras. Sou. Vivo às custas. Vivo às suas custas. Vivo. Tenho com elas exemplar conduta de um captain profissional. Tenho. Abuso delas. Abuso. Maltrato-as. Maltrato. Sem dúvida. E jamais me deixo dominar. Deixo. Dominar. Deixo dominar. Não é uma locução verbal. Se não é uma locução verbal, não equivale a uma oração. São duas orações. Lembra? Verbo deixar, verbo causativo? Nem lembra mais disso, né? Então revisite as aulas de pronome pessoal oblíquo átono. Eu falei disso lá. Continuando. Não me meto na sua vida. Meto. Não me interessa seu passado, interessa suas origens, sua família. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu ainda sei contar, existem 9 orações nesse trecho. 9. Quais são assindéticas? São aquelas que não têm síndeto. Sou um gigolô das palavras. Estrutura sintática completa. Uma oração coordenada assindética. Vivo às suas custas. Segunda oração coordenada assindética. Por quê? Porque não é iniciada por conjunção. Estrutura sintática completa. Agora vou mudar de cor para que você perceba quais são as sindéticas. E tenho com elas exemplar conduta de um captain profissional. Oração coordenada sindética. Abuso delas. Voltemos para a canetinha vermelha. Vou deixar isso aberto, tá? Não briga comigo, não. Abuso delas. Oração coordenada assindética. Por quê? Porque não é iniciada por síndeto. Não é iniciada por conjunção. Maltrato-as. Sem dúvida. Oração coordenada assindética. Aí vem o E, né? Conjunção coordenativa. E. Não ficou azul, não. Calma aí. E. Por que não tá ficando azul? Eu quero azul. Por que não tá azul? Ai, meu Deus, e agora? Vai ficar azul agora? Ah, moleque. Olha aí, ó. Agora ficou horrível, né? Agora eu vou pegar a borracha, pelo amor de Deus, calma aí. Pô, tava mó climão, Pestana. Calma, vamos lá. E jamais me deixo dominar por elas. Não vou entrar no mérito da questão de que aqui, entre esse verbo e esse verbo, há uma relação de subordinação. Não vou entrar no mérito da questão. Eu vou analisar esse blocão todo como uma oração coordenada sindética. Por quê? Porque essa oração, e jamais me deixo dominar por elas, é coordenada à oração anterior. Se é iniciada por conjunção, eu vou dizer o quê? Que a oração é coordenada sindética. Continuando. Não me meto na sua vida particular. Não me interessa seu passado, suas origens, sua família. Orações coordenadas assindéticas. Então, quantas sindéticas eu tenho? É só contar o número de conjunções. Se eu tenho uma conjunção aqui, uma oração coordenada sindética. Se eu tenho uma conjunção aqui, oração coordenada sindética. Então, se eu sei contar, são 7 assindéticas e 2 sindéticas. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Muito bem. Deixa eu te falar uma parada. Na prova da FGV, na prova do CESP, na prova da ESAF,
principalmente, essas bancas principais, o cara gosta de trabalhar sintaxe, gosta de trabalhar orações. A FGV, então, gosta muito de sintaxe. E o cara coloca exatamente assim. O cara coloca um texto e faz perguntas relacionadas a orações coordenadas e subordinadas a respeito do texto. Você tem que ter uma habilidade muito grande de análise sintática para perceber e não vacilar, e não errar. Às vezes o cara pede uma coisa boba, aparentemente, como quantas orações tem o período? Aí você, besteira, só contar o número de verbos. Cuidado, porque às vezes o verbo pode estar implícito. E aí, o verbo estando implícito, ele conta como oração. Você tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Quando o cara, por exemplo, coloca um texto, pede para você analisar as orações coordenadas, assindéticas e sindéticas, o cara vai fazer exatamente o que eu fiz aqui. Vai colocar um texto para você e você vai fazer o que nós fizemos. Analisar quais são as orações coordenadas, assindéticas e sindéticas. Tranquilo? Beleza? Safo? Eu não quero você errando uma questão dessa. Você tem que fazer exercícios sobre isso, fixar essas informações. Quanto mais exercícios você fizer, melhor. Beleza? Achou fácil ou achou difícil? Nem fácil nem difícil, Pestana. É questão de treinamento. Parceiro, essa é a motivação. Treinamento, vontade, garra. Beleza? Se você não tiver isso dentro de si, parceiro, quem vai ter isso por você? Ninguém, pô. Beleza? Estou aqui para ajudar e você tem que cumprir com o seu compromisso. Revisitar as aulas, fazer 10 milhões de exercícios, fixar essas informações, ter a capacidade de analisar sintaticamente os termos, as orações. A partir da semana que vem, eu vou falar sobre orações subordinadas. Tranquilo? Eu vou encerrar por aqui para parar de encher linguiça, porque você já está motivado até o ápice. E eu me despeço. Na próxima vez, tamo junto. Coisa linda. Força, hein, galera? Atividade. Um abraço.